Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar sobre como fazer um artigo de opinião, que basicamente é um texto dissertativo argumentativo em que você precisa defender a sua opinião, uma tese sobre determinado tema ou assunto que você está desenvolvendo. Basicamente, você precisa ter, no começo, um título impactante, que chame a atenção, seja instigante, que faça o leitor querer ler o texto. E um ponto. Nunca comece, né, escrevendo o texto pelo título. Primeiro você escreve o texto todo, aí você vê o que está mais chamando a atenção, o ponto mais interessante do texto e usa aquela ideia para fazer o título, porque ele precisa ser instigante, ele precisa ser chamativo, ok? Não usa o tema ou o tópico principal como título. Não é esse o objetivo, tá bom? Sempre tem que ser alguma coisa que chame a atenção. Depois do título, vai ter a introdução. Depois da introdução, o desenvolvimento, que é a argumentação, e por último, a conclusão. Na introdução, é muito importante que você comece o texto contextualizando sobre o assunto, o tema, explicando a problemática, né? E aí depois você traga a sua tese, que é o seu ponto de vista, o seu recorte sobre o tema, a sua opinião. E você não vai usar estruturas de jeito nenhum, né? Você não vai usar eu acho, na minha opinião, não usa esse tipo de expressão. Você precisa colocá-la, digamos assim, de maneira direta. Se você já tirar esse pedacinho quando você está pensando em colocar, tira ele e coloca já direto a opinião, vai estar certinho, ok? Depois da introdução, com a contextualização e o seu tema, você precisa trazer a argumentação, que é o segundo parágrafo, o segundo, o terceiro parágrafo, dependendo da estrutura que a professora está pedindo para vocês na prova. Se tem mais tempo de prova, geralmente você faz 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Se for uma prova mais curtinha, vai ter 3, né? Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Bom, no desenvolvimento, você precisa argumentar, usar dados, informações, falas de especialistas, mais contextualizações, exemplos de obras, pode ser literária, de seriado, filme, documentário, traga dados, coisas que você possa usar para defender o seu ponto de vista, para tornar mais concreto o seu posicionamento. E é muito importante que você não apenas coloque aquela informação ali no texto, você precisa desenvolvê-la a partir com a sua argumentação. Porque se você só ficar colocando informações, é isso, sem desenvolver uma opinião, sem desenvolver uma argumentação, vai ficar um texto expositivo. Você está informando algo, mas não está persuadindo o seu leitor. Você não vai estar cumprindo a função o objetivo do texto de convencer o leitor sobre a sua opinião. Lembra que o texto dissertativo argumentativo ou artigo de opinião, você está escrevendo com o objetivo de informar sobre algo, sim, você está informando, você está expondo algum fato, um posicionamento, e a partir disso você está querendo persuadir, convencer o leitor da sua opinião, da sua tese, ok? Não perde isso de vista quando estiver escrevendo o texto. Depois da argumentação, que você colocou o argumento, você desenvolveu, você trouxe repertório, ligou as duas coisas para ter não ser só informativo, ser um texto persuasivo, né? Você vai fazer a conclusão, que nada mais é do que o fechamento do texto. É bem interessante que você comece a conclusão retomando a tese para falar assim, ó, a gente começou com essa ideia e a gente vai terminar com a mesma. É lógico que você não vai copiar com as mesmas palavras. Faz uma paráfrase, coloca com outras palavras, né? E aí depois você fecha a argumentação, se ainda não ficou bem fechada no parágrafo anterior, você fecha, bom, é isso por causa disso e isso. E aí, depois desse período, você vai fazer a conclusão, propriamente dita nesse parágrafo, né, que é nada mais é do que você ou trazer uma probabilidade de ação para o leitor, pensar sobre o assunto, agir para que aquela problemática se resolva, ou uma reflexão. Mas é muito importante que você não termine o texto com uma interrogação, não traz no fim do texto uma pergunta, porque seu objetivo é deixar o leitor no fim do texto concordando com você, não com mais dúvidas. Então, é isso. Eu vou compartilhar aqui só para vocês verem os exemplos bem rapidinho, tá? Artigo de opinião, então, é um texto dissertativo argumentativo que expõe uma ideia, explica seu ponto de vista e você tem o objetivo de convencer o leitor. Esse tipo de texto aparece em jornais, revistas, blogs, sites de notícias e nas provas do 8º e 9º ano.
O objetivo é informar, persuadir. Persuadir nada mais é do que convencer, tá? Características do artigo de opinião. Pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa, você vai usar argumentos e exemplos reais, nada de inventar uma narrativa aí na sua cabeça, não inventa. Você vai ter uma linguagem clara, objetiva, direta, não tenta falar difícil, ficar colocando palavras rebuscadas, porque o objetivo é ser claro, é ser direto, é fazer o seu leitor entender. Então, evita ser pedante, não é o objetivo aqui, tá? Tem aluno que acha que para a pessoa tem que mostrar que sabe e tudo mais, um vocabulário complicado, não é esse o objetivo, tá? Vai sempre tratar de temas da atualidade, mas não se preocupa com isso, porque afinal a professora vai dar o tema para vocês na prova. Usa verbos no presente, usa os verbos no imperativo, quando necessário, principalmente no final do texto, e é assinado, porque afinal a opinião tem dono. A estrutura que eu estava dizendo, né? Introdução, apresenta, contextualiza, problematiza e traz a tese. Um exemplo. No mundo atual, as telas deixaram de ser janelas para o conhecimento e se tornaram verdadeiros espelhos. Os adolescentes passam horas diante de celulares e computadores conectados a tudo, menos a si mesmos. O vício digital já não é um problema distante, mas uma realidade que rouba o sono, concentração e até o prazer das pequenas coisas. Então, aqui, a gente falou qual que é a realidade do momento e depois trouxe a tese de que é um problema para a nossa sociedade que a gente precisa lidar com isso. Desenvolvimento, que é a argumentação do texto. Vai ter os argumentos, exemplos, comparações, dados, fala de especialistas, também é bacana usar. E você tem que organizar tudo de uma maneira lógica, para que uma coisa leve a outra. É muito importante usar entre os parágrafos, entre os períodos, conectivos, mas não de maneira aleatória, só colocar ali porque acha bonitinho. Não, você vai usar de maneira intencional. Por isso que no 8º, no 9º, você estudou as conjunções. São essas conjunções, como elas são classificadas, os sentidos que elas estabelecem entre as relações, que você vai ter que prestar atenção para usar adequadamente aqui. Exemplo. O excesso de tempo diante das telas afeta o cérebro dos jovens de maneira preocupante. Pesquisas indicam que a atenção e a memória diminuem quando o cérebro se acostuma ao estímulo constante das notificações. Além disso, o contato virtual enfraquece as relações reais, tornando os adolescentes mais ansiosos e solitários. A tecnologia deveria aproximar as pessoas, mas, usada sem limites, tem feito o contrário. Então, aqui, trouxe fatos, dados, para poder chegar no objetivo de argumentar e trazer, digamos assim, um tijolinho a mais para defender a tese que está lá no parágrafo anterior, ok? Conclusão. Na conclusão, você retoma o ponto de vista, resume os argumentos, faz o fechamento dos argumentos, aí você pode sugerir uma solução, fazer um alerta ou trazer uma reflexão final. Não é obrigado a fazer as 3 coisas, tá bom? Exemplo. Não há problema em viver conectado. O problema é deixar de viver fora da conexão, das telas, né? A gente está falando especificamente. O equilíbrio é a chave. Precisamos ensinar os jovens a usar as telas com consciência, transformando-as em ferramentas de aprendizado, não em correntes invisíveis que prendem o olhar e o pensamento. Então, aqui fez a retomada da tese, fechou a argumentação e trouxe ali a reflexão de que não é uma corrente, deveria ser uma ajuda. Então, para mais conexões. E é isso. Quem é meu aluno, 2 exercícios dinâmicos, um exercício de escrita para treinar ali a escrita do artigo de opinião, me manda lá no WhatsApp as dúvidas e o seu texto para corrigir antes da prova. Qualquer dúvida também me manda lá. E se você não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!